Essa não foi uma luta pra decidir quem é o mais forte, foi uma luta pra decidir quem você escolhe ser. Quando Izuku Midori enfrenta Shoto Todoroki, o combate para de ser físico muito rápido, porque o verdadeiro inimigo ali não tá na arena, tá dentro de Todoroki. Deku entra nessa luta como sempre entra, sem talento natural, sem confiança total, todo capenga humilhado nada based. Ele luta pra provar que merece o poder que recebeu. Já Todoroki, ele nasceu com tudo, mas também nasceu com um fardo, ser o projeto do pai. Endeavor não criou um filho, criou uma ferramenta para superar o All Might. Todoroki decide usar apenas o gelo, não por limitação, mas por rejeição. Ele prefere se limitar a usar algo que veio do seu pai. E Todoroki já chega metendo o pé na porta, lançando um discurso no Jujutsu com o Deku, falando: escuta aqui, irmão, o meu pai é o Endeavor, tá ligado? O herói número 2, tá ligado? Então se tu tiver qualquer tipo de ligação que seja com o All Might, eu vou ter que te derrotar, não importa como, irmão. E o Deku não fica pra trás, ele lança que vai derrotar ele também, porque ele precisa provar pras pessoas que deram o suporte a ele que ele consegue. Os dois basicamente começaram on fire aqui nessa luta. Entenderam? On fire, porque o Todoroki usa fogo e... piadas, né? Piadas. E eu, na minha opinião, achei uma sacanagem duas coisas. A primeira e mais importante, quando eles chegam na arena, o pessoal tem a pachorra de quando o Todoroki entra nela, eles ativam um negócio que dispara fogo, e quando o Deku chega eles ativam nada. Dá pra perceber assim que a escola tem um favorito nesse meio aí. E segundo, pra um cara que odeia o próprio pai, a primeira coisa que ele fala quando quer ameaçar, entre muitas aspas, alguém é: se liga, o meu pai é o Endeavor, o herói número 2. Parabéns, Todoroki, pra mim agora você é só um filhinho de papai mesmo, mano. Todoroki é recepcionado com fogo, os aplausos e até com frases fodas farmando aura, enquanto Deku tá com o dedo quebrado e um sonho nada based. Todo capenga, não sobrou nada pro coitado do Beta. E pô, coitado do Deku, ele não dá nenhuma dentro mesmo. Até o anime nos passa um flashback do Todoroki chorando pra mãe dele, e a mãe dele dá um conselho 1000 vezes melhor que a mãe do próprio Deku deu quando ele perguntou se ele podia ser um herói. Enquanto a mãe do Deku virou mudinha e não afirmou os sonhos e esperanças do filho, a mãe do Todoroki só fala: seja verdadeiro consigo mesmo, meu filho. Olha, convenhamos, é um conselho muito clichê? Sim, mas é um conselho 1000 vezes melhor do que chorar e não falar nada. E essas pessoas do festival realmente têm um favorito nisso tudo. Olha a bendita foto que eles escolhem pra que seja do Deku. Na moral, tá todo mundo contra o Deku nisso aqui. A batalha começa e basicamente isso aqui é uma batalha contada. O Todoroki consegue usar o gelo ilimitadamente, enquanto o Deku tem que analisar os ataques enquanto quebra os dedos no processo. Eu disse que o Deku tinha um dedo quebrado e um sonho, né? Então, eu errei. Ele tem 2 dedos quebrados e um sonho que a cada gelo que o Todoroki lança vai se quebrando cada vez mais. Entenderam? Quebrando, porque os dedos dele... Ri da minha piada, vai. Então My Hero decide dar uma de Jujutsu aqui e coloca os comentaristas pra falar um pouco. E basicamente é o Bakugou dizendo que vai matar todo mundo, mas também dizendo que o Todoroki não pode usar o gelo dele de forma ilimitada. Ou seja, o Deku tem alguma chance nessa partida antes dos dedos dele irem pras cucuias. Pena que o Todoroki percebeu isso também e parte direto pra cima do Deku, que consegue congelar o pé dele nesse processo. Então ele não vê outra alternativa além de sacrificar o seu braço pra lançar um smash mais poderoso que o dos dedos. Eu ainda não sei como o Deku ainda não gerou um tornado com todo esse vento que sai dos ataques dele, e principalmente como o pessoal da plateia tá aguentando esse tanto de vento na cara toda vez. Eu fico incomodado com o ventilador direto na minha cara. Imagina levar um mini tornado na cara. E depois de tomar um tornado na cara, ele decide lançar um discurso no Jujutsu, que é basicamente: papai tá me olhando ali e papai tá brabo porque eu não tô usando o poder dele, então eu feliz porque papai tá brabo. Então ele lança mais um rajadão de gelo pra cima do Deku, que rebate com o próprio dedo quebrado. O Deku já estava com um dedo quebrado, a cor dele estava vermelha, cor de dedo extremamente quebrado, e agora ficou roxo. Foi adicionado mais uma cor ao estado do Deku. Vermelho quebrado, roxo é mais quebrado ainda. E se meterem um azul aqui no meio, eu vou ficar achando que eu tô vendo Jujutsu Kaisen. O Deku percebe que o Todoroki tá tremendo o lado do gelo dele. Nesse momento, o Deku para de tentar vencer e começa a tentar salvar o Todoroki. O Todoroki utiliza o lado de fogo internamente para não ter esse tipo de falha nas lutas e testes, mas
Nesse teste em específico, ele não tá fazendo isso. O Deku, além de ver uma esperança pra ele nessa luta, entra em modo protagonista e grita pro Todoroki utilizar esse lado de fogo dele e vir pra cima logo, porque ele ainda não conseguiu dar nenhum arranhão no Deku. Todoroki, ouvindo o discurso, decide ainda não usar o lado de fogo, mas sim ir pra cima do Deku. Ou seja, a coisa mais burra pra se fazer agora, com ele estando meio congelado e com um movimento mais lento. Parabéns, Todoroki, foi só um discurso nível protagonista e já fez o seu cérebro virar caquinha. Só pra ele ficar esperto, o Deku dá um socão na barriga dele e detalhe, esse deve ter sido um dos únicos momentos nas primeiras temporadas onde ele dá uma controlada no One for All. O Deku fica na cabeça dele imaginando um ovo cozido no micro-ondas, mas sem explodir. Um ovo cozido no micro-ondas, mas sem explodir. Se explodir, os meus dois braços vão pras cucuias e acabou pra mim, meu Deus do céu. Vou ser congelado até a morte. Eu já tô tratando o psicológico dele. Se o meu físico ficar ruim, acabou pra mim, meu irmão. Mas no meio desse soco, um dos braços do Deku acaba sendo congelado no processo. Bens a Deus que era o braço que já estava todo quebrado. Então o Todoroki continua na ofensiva máxima, indo pra cima e fazendo os animadores tendo que trabalhar na fluidez dos movimentos. Não é estilo mapa e nem é a coisa mais perfeita do mundo, mas tenho que admitir, isso aqui tá muito bom, essa fluidez do Deku indo dos ladinhos, o Todoroki indo pro lado, pra cima, pra baixo. Então os professores, eles até pensam em se intrometer ali na luta, porque o Deku tá meio que num estado péssimo assim, e pode ser que esses ferimentos fiquem de forma permanente. Mas assim, foi só uma ideia, tá ligado? Umas ideias do que os professores tiveram e se esqueceram disso. E só vão lembrar lá pro final da luta. Basicamente são os professores falando, deixa o aluno com os dedos roxos dele brincar um pouco mais, vai. Eles estão se divertindo. Então o Todoroki pergunta pro Deku o porquê ele tá se machucando tanto só pra fazer ele usar o lado de fogo. E o Deku responde, todos ali estão querendo ser o número 1, dando o seu máximo, enquanto ele tá só dando os seus 50% por um motivo tão bobo. E pelo Todoroki ter esse motivo tão besta na cabeça, o Deku vai conseguir superar ele e ele dá um socão na boca do estômago do Todoroki. E esse socão foi tão poderoso que fez ele voltar pro passado, lembrando das memórias que ele passava com o pai dele e seus treinamentos intensos. E assim, isso também me faz pensar uma coisa, esse soco não estão fazendo dano nenhum real, né, no Todoroki. O maluco consegue ficar lembrando do passado depois de tomar uns 3 socão na costela. Que é isso aqui? 100% de acerto mais 0 de dano? Depois do Deku ter que lembrar esse mimado de que o poder é dele e não do pai dele, ele finalmente usa o seu lado de fogo. E aqui é lindo, tá? Apesar de ter demorado e esse moleque ser um mimado do caralho, aqui é lindo. E o Endeavor entra em loucura, ele vem aquela cena clássica dele gritando Shoto, e depois disso aí vem o Todoroki quebrando o espaço-tempo e aparentemente se você juntar fogo com gelo tu vira o todo na luta contra o Mahito. Então depois de ver o Todoroki quebrando o espaço-tempo e o Deku partindo pra cima na ofensiva máxima, os professores finalmente decidem fazer algo. O professor Parede faz o que ele faz de melhor, uma parede, e a Midnight usa os feromônios dela que até hoje eu não sei o que faz. Acho que é só um motivo pra ela rasgar a roupa mesmo. Enfim, coisa dela. E o Deku vai pra cima com tudo que ele tem e o Todoroki também. E quando eles estavam prestes a se bater, a parede impede o impacto, fazendo finalmente um tornado na arena. Até a coitada da Midnight sai voando no meio de tudo isso. O impacto foi tão grande que impressionou os alunos, a plateia e os heróis profissionais do lado de fora. E no final, Todoroki vence. E o Deku cai igual um cocô no chão. No final, essa nunca foi uma luta sobre quem era mais forte. Foi sobre libertar alguém das correntes que ele mesmo colocou em si. E assim, nós terminamos a luta entre esses dois. Se você chegou até aqui, você percebeu que essa luta nunca foi sobre gelo ou fogo, foi sobre escolha. Então deixa o seu like. Se você também acredita que herói de verdade não é o mais forte, é o que ajuda o outro a se levantar. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não analisa só poder, a gente analisa pessoas. E comenta aqui, você acha que o Todoroki teria usado fogo se o Deku não tivesse provocado ele daquele jeito?